Ar-Condicionado é um filme daqueles que se assiste despretensiosamente, né? E de certa maneira você termina se deparando com questões imbricadas necessariamente, além do escopo social, né? Questões existenciais condicionadas na circunscrição da própria condição humana, de modo geral. Uma delas vai se reverberar, inclusive, dentro do próprio escopo de crítica social que aparece durante o filme, né? Ar-Condicionado é um filme que se passa, né, a partir da ótica de um personagem principal chamado o Matacedo, né, que é um segurança, um homem de quase meia-idade, que vive diante de condições, digamos assim, limitantes, de uma camada social que está na base do escopo social de um modo geral. Entretanto, né, a partir de alguns acontecimentos que acontecem no centro de Luanda, né, por exemplo, a temática do filme, que se chama Ar-Condicionado, começa a acontecer alguns fenômenos, né, que é a queda de alguns ar-condicionados, como se fosse algo análogo, proveniente a um fenômeno natural dentro dessa cidade. E nesse sentido, essa queda dos ar-condicionados representa uma questão muito alegórica, no sentido de que as pessoas que estão, de certa forma, numa localização privilegiada nesse escopo social, elas, de certa maneira, têm uma tendência a não se deslumbrarem ou se espantarem com o fenômeno, suposto fenômeno natural ou sobrenatural da queda dos ar-condicionados, que está causando, digamos assim, a morte de algumas pessoas nessa localidade, né? Porém, aqueles que vivem no escopo da camada social mais baixa, né, ainda são capazes de se espantar com a realidade, de se espantar com aquilo que seria algo de óbvio acerca da realidade, né? Nesse momento, o Matacedo está aí na loja de um artífice dos ar-condicionados, de alguém que, de certa forma, conserta esses ar-condicionados, né, mas que está atento a outros aspectos, né, desse fenômeno dentro do escopo social, diante de uma noção, de uma reverberação, diante da perspectiva de estranhamento acerca do cotidiano e daquilo que não deveria, né, se tornar cotidiano e costumeiro em relação a outras prioridades. Então, em certo aspecto, né, a capacidade que esse filme nos mostra, de um modo geral, é a possibilidade de se estranhar com o cotidiano, por mais comum que ele nos pareça, né, a capacidade de singularizar esse cotidiano, de particularizar os acontecimentos desse cotidiano, individualizá-los e, a partir disso, desfamiliarizá-los, né. O formalismo russo, né, de certa forma, já nos tinha dado algumas ferramentas acerca dessa noção de estranhamento, e a partir de uma determinada perspectiva clariciana, né, coloca-se sempre como essa possibilidade, né, de revelação ou de epifania diante das mínimas condições que se apresentam perante a vida de forma cotidiana, que é uma questão muito particular, né, aquilo que pode causar uma epifania em relação a mim, pode não ocasionar essa mesma epifania em relação a você, essa suposta revelação, contato com qualquer coisa que se apresente de forma supostamente banal ou banalizada, pois a banalização, né, de coisas que são consideradas cotidianas ou não, se representa justamente por essa impossibilidade de se ver como estranho, né, aquele que é sempre estranho em relação ao outro. Por definição, essa palavra, né, sempre tem relação com a palavra externo. Quem é estranho é sempre estranho em relação a alguém, né, ou a algo, ou um determinado contexto, que também remonta à questão do estrangeiro. Então, nesse sentido, né, o filme ele demonstra algumas possibilidades, né, acerca dessa suposta realidade, né, de passado que une questões de passado, presente e futuro, né. O Matacedo, em vários momentos do filme, apresenta-se como alguém que tem várias epifanias a partir, inclusive, de um suposto abarcamento que ele sofre diante da sua concepção da audição, né. O Matacedo parece que está cometido, de certa forma, em alguns momentos, durante o desenrolar do filme, por um problema de audição, mas que não necessita necessariamente daquela audição para poder fazer uma leitura acerca daquela realidade, do que está por trás do comportamento daquelas pessoas, em relação, inclusive, a não se importarem com o fenômeno que está causando a morte de várias pessoas naquela situação, tanto as pessoas que estão no topo da camada social, tanto quanto as pessoas que estão no baixo da camada social, pois algumas delas, inclusive, em alguns momentos do filme, se apresentam como apenas tentando ter proveito da situação, ou seja, ter proveito da miséria, né,
para se esbanjar com migalhas e não olhar para o seu próximo, não olhar para a condição social na qual estão inseridos, no motivo pelo qual elas foram parar naquela determinada situação, né? E a indiferença das pessoas da camada social, simplesmente por não se importarem com a consequência daquela questão dos ar-condicionados naquele contexto, simplesmente preocupadas com o seu conforto, que é uma analogia muito interessante com o período vigente do qual esse filme foi produzido, que é o período que ainda estamos vivendo, que é a questão da pandemia, né? O ar-condicionado representa para mim a questão do coronavírus, né? Então, por exemplo, fazer o isolamento social, né, retiraria o conforto de alguns que lucram com o funcionamento normal dos comércios, né, das grandes financeiras e etc. Então não importa se essa abertura ela cause a morte de outras pessoas, que ela cause uma consequência ruim. O que importa é meu conforto, se a minha localização confortável no topo da minha pirâmide social, diante do meu conforto, do meu ar-condicionado, digamos assim, não importa se esse ar-condicionado vai cair na cabeça de alguém, vai matar alguém que está no fim da camada social, não é? O filme também tem um sentido muito lúdico, né, dentro do aspecto que ele trabalha com essa representação e que esse artífice dos ar-condicionados, né, ele tem uma pretensão de resgatar alguns vislumbres dessas epifanias, né, através de um momento, inclusive, muito poético que aparece no próprio filme, acerca da questão que elabora-se, né, digamos assim, de um resgate, de um sentido lúdico dentro dessa cotidianeidade, né, a partir do contato que ele tem, né, da instrumentalização que ele tem com a tecnologia naquele determinado contexto, e a partir do confronto, né, desse possível colocar-se de maneira indiferente aos problemas sociais e às pessoas que estão dependendo desses serviços, inclusive a outra personagem que se apresenta agora nesse momento aqui, né, que depende desse ar-condicionado para poder manter minimamente, né, o seu emprego, porque o seu chefe é a Zezinha, né, precisa desse ar-condicionado de toda forma e não interessa a qualquer custo, né, a que custo isso se exerça. Então ela precisa levar o ar-condicionado, porém parece que o artífice de ar-condicionados ele não está muito interessado em entregar propriamente dito ar-condicionado, mas em outras questões que envolvem os fenômenos acerca do que acontece acerca desses ar-condicionados, inclusive a instrumentalização do ar-condicionado para uma elaboração de um sentido, de um instinto lúdico naquele determinado contexto, né, que pode provocar um certo estranhamento da realidade, uma certa compartimentação, né, de um contato específico acerca dessa realidade e poder vislumbrar, inclusive, como aparece nesse momento aí no filme, algumas memórias que estão por trás, né, desses aparelhos eletrônicos, dessa priorização de um determinado contexto social e que se apresenta como algo prioritário para aquela sociedade. Entretanto, né, se fazem presentes, né, a partir de algumas especificidades desse artífice, né, que parece ser alguém diferente em relação à realidade, alguém estranho a essa realidade, né, a esse contexto, inclusive diante das pessoas que estão no topo dessa camada, ou que estão no intermédio, ou que estão análogos à situação do próprio artífice nesse determinado contexto. Então, por que assistir o filme Ar-Condicionado? Nesse momento, eles entram nessa determinada sala aí, onde, supostamente, né, o artífice está elaborando uma sala experimental para poder entrar em contato com as memórias que fundam esse contexto social específico, né, no qual remonta essa sociedade, né, tão divergente, tão problemática, que aparece aí nesse contexto, né, em Luanda, né. E diante desse sentido, né, o Matacedo acaba experimentando, né, não só o Matacedo como os outros personagens, através da própria, digamos assim, reelaboração do contato com essa figura do ar-condicionado, que se torna tão emblemática aí nesse determinado contexto, né, para reavaliar as experimentações de vida a partir desse determinado contexto. Então é uma das melhores cenas, né, do filme, que elabora-se a partir desse sair do cotidiano, de sair do comum, de sair dessa localização, né, da ausência de epifanias, da ausência de estranhamento, né, e o Matacedo começa a reviver determinadas memórias que se circunscrevem, né, a partir dessa experiência de uma epifania provocada, de uma epifania contextualizada pelo artífice a partir das problemáticas vivenciadas por essas personagens. Então, isso aqui foi uma elaboração, né, um resumo acerca dos aspectos principais desse filme que eu considero extremamente interessante, né? O ar-condicionado, né? Se esse formato tornar-se
interessante, relevante. Se vocês gostarem, vou continuar fazendo algumas resenhas de filmes do MUBI, filmes mais conceituais, filmes mais específicos, que podem fazer-nos olhar para a nossa realidade de uma maneira um pouco diferente. Então se inscrevam no nosso canal, compartilhem aí nosso vídeo, deixa o like, nosso apoio, nosso Pix, segue na descrição, tá? E se possível, assistam Ar-Condicionado. Valeu, esse foi um vídeo do Cine Gap MUBI Gap Filosófico. Esqueço ao amanhecer.